Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, A Palavra em Foco, onde conversamos e procuramos trazer clareza e esclarecimentos acerca de assuntos importantes, assuntos relevantes. E eu estou aqui hoje mais uma vez com meu amigo, pastor Bruno César. Muito bom dia, pastor. A Bom paz do Senhor. dia, paz do Senhor. Bom dia a todos. Estamos aí, né, para mais um dia para falar sobre o livro mais atual de todos os tempos, né? Amém. Que é a palavra de Deus. É isso aí. Amém. E hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós paramos no último episódio, onde nós estávamos falando sobre escatologia. E nós estamos explicando, né, a respeito dos sinais da volta de Cristo. Fato é, pastor Bruno, que Cristo está às portas, Cristo está voltando, né, para buscar a sua igreja conforme ele mesmo prometeu. E no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, a gente explicou sobre os sinais, as placas indicativas que Jesus Cristo deixou para nós. Porque a Bíblia diz que nós não podemos fazer projeções, nem devemos, né? Sim. Muitos tentaram e falharam. É verdade, é verdade. A palavra de Deus diz que o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o Pai. Mas ele nos deixou sinais. E no último episódio a gente discorreu, nós discutimos aqui a respeito desses sinais, né, sobre guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, pestes, e nós paramos, né, nas perseguições, né, porque a Bíblia diz que por causa do nome de Cristo nós sofreríamos perseguições. Aquele que quer viver piedosamente, né, uma vida piedosa em Cristo, padecerá perseguições. E aí a gente vai dar continuidade, né, nesse assunto, finalizar a respeito dos sinais. E ali no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, o versículo 12 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E esse texto me chama muita atenção, pastor Bruno, porque tem uma tradução que vai além. Tem uma tradução que diz que o amor de quase todos se esfriará no final dos tempos. Seria um dos sinais indicativos da volta de Cristo, que a volta de Cristo estaria próxima quando isso acontecesse. E aí eu pergunto ao senhor, será que nós temos visto isso nesses dias? O amor de quase todos se esfriando? Meu Deus, a gente tem visto grandes sinais desse tipo, né? E o mais atual que eu tenho visto ultimamente foi lá na Nigéria, né? Tem acontecido de Verdade. comunidades, né, cristãs inteiras, né, sendo destruídas, Ceifadas, né? Agora, recentemente, né, ontem tem uma família, né, uma mãe com os 2 filhos, né, não fez nada e os bandidos ali, né, os terroristas da Nigéria, né, fuzilaram todo mundo. Né? Então, assim, covas inteiras, covas comunitárias, né, enormes, né, maior do que essa sala, tem sido cavadas e pessoas têm sido enterradas até mesmo sem caixão, né? Não tem nem condições e nem tempo, né? E nem demanda. Está sendo assim, um genocídio É verdade. em massa aí dos cristãos ali na Nigéria. Mas é uma perseguição mundial, né? Verdade. Aqui no Brasil, a gente vê uma perseguição que ainda está no campo das ideias, né? Que ainda está no confronto nas palavras, Sim. né? Na Mas política, na na mudança religião, das leis, sim. né? Verdade. Mudança das leis onde impede o avanço do evangelho, o avanço do amor a Deus, né? Então, tem se multiplicado, sim, essa iniquidade aí, essa falta de amor. É verdade.
ao longo da história, né, pastor? Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos vários períodos da história da igreja em que a igreja foi muito perseguida, né? Então, houve um período, inclusive, quando a gente pega as divisões da história da igreja, existe um período chamado de a igreja perseguida. Sim. Mas aí eu pergunto, quando a igreja não foi perseguida? É verdade. Quando a gente pega a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos vários exemplos. A gente pode pegar lá no início a escravidão do povo escolhido, do povo de Israel no Egito. Sim. A gente vê a história de José, que foi perseguido, foi vendido pelos irmãos. E aí tem vários exemplos. Quando a gente olha para a história do livro da Rainha Esther. Sim. O povo da promessa, né? De uma maneira ou de outra, sempre foi perseguido, né? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nós gentios, né? Temos acesso ao Pai. Amém. E é tão interessante que até hoje existe esse antissemitismo, né? Verdade. E esse anticristianismo, né? O que o inimigo tem tentado travar, né? Tirar essa cultura judaico-cristã. Verdade. Né? Então, essa perseguição sempre existiu, sempre vai existir. Até que ele venha. Até que ele venha, é isso mesmo. Nós só não seremos perseguidos lá na glória, na cidade celestial, verdade. né? Quando nós alcançarmos o prêmio, né, da nossa vocação. É isso mesmo. E mais recentemente, né, pastor, quando a gente olha, como o senhor falou, do antissemitismo, né, que é a perseguição aos judeus. E recentemente nós vimos, né, o mundo viu atônito, espantado, né, a guerra entre Israel e Irã. E assim, existem algumas explicações, mas dentre elas, essa perseguição, né, principalmente do islamismo. O islamismo é uma, se é que a gente pode chamar de religião, porque o termo religião quer dizer religar, né? Vem de religare, né? Que é religar o homem a Deus. Mas o islamismo, né, ao longo da história, desde a sua fundação com o profeta Maomé, ela persegue, inclusive tem no livro, no Alcorão, no livro dos muçulmanos, né? Várias passagens ali, inclusive ensinando ao extermínio, né? Incentivando e ensinando como exterminar os inimigos, e a maior parte desses ensinamentos são contra o povo da promessa, né? Sim, sim. Tem tido essa crescente islâmica, né? Sim. Muito forte. E assim, o cristianismo, a Igreja do Senhor, ela vai avançar por causa da promessa. Verdade. Né? Mesmo com todas as perseguições, com todas as ideologias, com todas as leis, né, sendo aprovadas Contrárias, contra, né, os princípios da Bíblia, da palavra de Deus, do cristianismo, a igreja vai avançar por causa de uma coisa, a promessa de Deus. Amém. Mas aí resta a nós, né, perseverar. É tão interessante que a gente leu aqui o versículo 12, né, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas no versículo 3 é interessante, olha, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. É uma promessa aí, né? São dias trabalhosos, né? São dias difíceis, mas são dias de nos esforçarmos em Deus, né? De perseverarmos em Deus, né? Essa palavra é muito interessante. Quando Davi tinha perdido sua família lá em Ziclag. Sim. E ele vai consultar, e o texto fala que ele se esforça no Senhor, né?
Então, assim, mais do que nunca nesses últimos dias da igreja na face da terra, né, devemos nos esforçar, né? É verdade. E a palavra de Deus, ela diz que o reino de Deus ele é tomado à força. Sim, Então, isso nos ensina que nós devemos nos esforçar, que nós devemos perseverar. E o que nós temos visto, e a Bíblia já prevê isso, que quanto mais o tempo do fim se aproxima, é o que nós lemos também, que o amor tem esfriado de quase todos. Então as pessoas estão desistindo da fé. Inclusive, esse é um outro sinal uhum, da vinda de Cristo, que é a apostasia. Apostasia, o que é apostasia? Apostasia é se afastar da fé, se distanciar. Então, isso é o que nós temos visto, inclusive no meio cristão. o próprio Jesus falou, né? Quando o Filho do Homem vier, Achará, fé na terra? achará fé na terra? É uma É pergunta, uma né? pergunta que serve para os nossos dias, que serve para nós. Achará fé na terra? Então, o que nós temos visto? Um esfriamento espiritual no âmbito geral. E, inclusive, dentro das nossas igrejas. As pessoas têm se afastado das igrejas com aquela ideia de que, na minha casa, no meu quarto, eu tenho comunhão. Tem com Deus. Pode sim, claro que a nossa comunhão com Deus, inclusive, deve ser primeiro no secreto, no nosso quarto. Mateus 6,6, né? Quando entrares, né, no teu quarto, fecha a porta e orareis ao teu Pai em secreto, né? Mas as pessoas têm se afastado da fé. O esfriamento espiritual, a apostasia, inclusive, é um sinal indicativo da volta de Cristo. Sim, sim. São vários fatores, né? É tão interessante. Ao mesmo tempo que a gente vê lá na Nigéria muitos morrendo, não negando a fé, né? Em países que não tem essa perseguição física, né? Essa perseguição de martírio, né? onde os crentes são assassinados, temos negado a fé por muito menos, né? Por muito menos. Então, assim, distrações, né? Coisas passageiras dessa terra, né? Isso tudo tem tirado a visão do povo de Deus, né? Eu vejo muitas pessoas se aproximando, né, do Evangelho, mas para usar o Evangelho, né? Eu quero usar Deus para alcançar os meus objetivos, Sim, né? Mas eu não quero ser usado por Deus, né? é Pra fazer a verdade. vontade dele. Então, assim, essa inversão de valores, né? Que até É uma inversão de valores, você anota aqui no nosso guia, é uma inversão de valores muito grande que vem confundido, né? Então, assim, essa guerra que nós vivemos hoje é uma guerra que entra, né, no nosso campo das ideias e que abala a nossa fé. Então, temos que viver, né, naquele equilíbrio, né, buscando Verdade. a presença de Deus, a voz do Espírito e o entendimento correto da palavra, né? Por isso estamos aqui, né, trabalhando Verdade. firmemente para que o entendimento correto da palavra seja transmitido, Propagado, né? propagado É a todos, verdade. né? E é interessante, o Brasil, entendo eu, tirando as extremidades, né, extremo norte, comunidades ribeirinhas, tribos indígenas, né, tirando essas extremidades, o Brasil ele não tem problema com pregação do evangelho. Verdade. Você liga a televisão, tem evangelho. Você liga o rádio, tem evangelho. Quando a gente olha, né, pastor? Quando a gente olha para casos como Nigéria, que o senhor citou aí, e tantos Aham. outros, aí, quando olhamos para dentro de nós, a gente vê, nós não somos perseguidos. É Nós não somos verdade. perseguidos. Podemos andar livremente nas ruas, nas praças, com a Bíblia debaixo do braço, né? Sim, sim. E tá tudo certo. Eu entendo que nós somos mais tentados, né, do que perseguidos, né? Existem muitas bandejas, né? Muitas propostas, Verdade. né, que chegam à nossa mesa, à nossa porta, né? Que bate à nossa porta. E perseguição em si, não.
Isso acontece muito aqui no Brasil. Mas falando que o Brasil não tem problema com o evangelho, de pregação, mas existe um desafio para nós que é consolidar, né? Que é Verdade. ensinar, né? Corretamente. Porque se aquela mensagem principal ali do evangelho, ela tem chegado e às vezes chega um pouco distorcida. É verdade. Né? Chega um pouco distorcida ali, e aí quem que vem? Quem vem? Os mestres, né? Para consolidar essa semente que foi lançada, né? É verdade. Inclusive, o senhor falou sobre os mestres, né? É um outro sinal do final dos tempos, é o surgimento de falsos mestres. Sim. Por isso que é tão importante o nosso objetivo aqui é sempre trazer essa clareza à luz das Escrituras. À luz das Escrituras. Porque o próprio Jesus disse, olha, examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras. É uma ordem de Cristo, é imperativo. Então, nós devemos sempre examinar as Escrituras. Esses dias nós comemoramos, né, no último dia do mês passado, 31 de outubro, nós comemoramos a Reforma Protestante. E um gatilho, algo que despertou, que nasceu no coração de muitos homens, né? A gente fala de Martinho Lutero, mas tem muitos outros, né? Sim. Que participaram. E o que nasceu no coração desse homem chamado Martinho Lutero e tantos outros foi exatamente esse desejo de examinar as Escrituras. E aí foi examinando a palavra de Deus, examinando as Escrituras, que ele viu incoerências, que ele viu coisas sendo ensinadas que não condiziam com a palavra. Sim. E aí surgiram as 95 teses, né? E tudo mais. O movimento da reforma é uma coisa assim, foi um evento tão grande, né? Quando a gente começa a olhar para os pré-reformadores, a gente entende que foi uma ação do próprio Espírito Santo. Certo, verdade. Né? Porque centenas de anos antes já começavam a se levantar homens, né? Que tinham pouca força, mas que já estavam ali, né, em prol do evangelho, da interpretação correta das escrituras. Verdade. E quando chega em Lutero, hoje, todo mundo tem muito acesso à informação, começa a apontar os defeitos de Lutero, né? Mas o Lutero, ele foi tipo um fim de uma era, né, para a reforma. Verdade. É como se a gente olhasse para os profetas, né? E aí a gente só lembrava-se de João Batista, porque foi ele que viu Jesus. Sim. Né? Mas atrás dele vieram muitos outros profetas. Sim, e grandes profetas. E a lei, né, se encerrou nele, né? Isso. Então, quando a gente fala de profeta, a gente lembra do último, que é João, mas antes dele vieram muitos outros profetas. E com o Martinho Lutero foi a mesma coisa, vieram muitos pré-reformadores. Verdade. Que não estavam nem na Alemanha, estavam a milhares de quilômetros ali. Sim. Né? Então, aí você vê que não era algo assim planejado, não era um movimento planejado, articulado. Né? Foi um despertar, né? Um despertar para a palavra de Deus. Sim. E que houve essa mudança, né? Tão interessante. Graças a Deus, Martinho Lutero, ele cumpriu ali o seu propósito de vida, né? É verdade. De vida, de traduzir a Bíblia, né? Que é algo, né, de tornar a Bíblia um livro popular. Sim. Né? Isso foi muito interessante, de dar, né, o pão para o povo, de repartir, né, de compartilhar do pão da palavra, né, para o povo. E, então, assim, né, foi o criador da imprensa, né? É verdade. Então, são muitos... A reforma protestante foram muitos avanços, né? Verdade. Assim, que eu me empolgo com o conteúdo. Não, mas o assunto é muito, muito interessante, pastor, a reforma protestante. E a gente vê a mão de Deus, sim, em todo o tempo ali, e a gente vê como Deus é bom, porque a reforma protestante, ela houve um movimento anterior
que foi a Renascença, Sim. o Renascimento, que começou na Itália, né, antes de surgir a Reforma. Uhum. E esse movimento, o Renascimento, o que foi esse movimento? Não foi um movimento necessariamente religioso, onde houve um incentivo, um estímulo à cultura e, sobretudo, o que foi culminou na reforma, foi um incentivo à leitura e ao aprendizado de novas línguas. Então, como as pessoas passaram a ser incentivadas a ler mais, aprender outras línguas. Sim. E aí eu vejo Deus já preparando esse campo, né, para vir a reforma. E aí veio a reforma e nesse processo da reforma veio um outro acontecimento também, o senhor citou aí, que foi a criação da prensa móvel com Gutenberg, Sim. né? 1455, um pouquinho antes da data de 1517 da Reforma Protestante, foi criada a prensa móvel e é interessante que o primeiro livro a ser impresso e distribuído em milhares de exemplares foi a Bíblia. Então olha que tremendo, né? Não, Como é Deus já estava maravilhoso. preparando. Quando você fala do movimento renascentista, né, tem um grande pré-reformador ali, né, lá em Florença, na Itália, que era Savonarola, Savonarola. que marcou, né, bem antes, né, a reforma e deixou cravado, né, na história. E aí você vê que não era algo globalizado, o mundo não era globalizado. Sim. Então você vê, na Itália, levanta um, né, 100, 200 anos depois, na Alemanha levanta outro. Sim. Né? Então, assim, você vê que o Espírito Santo já estava agindo. Conduzindo, né? Esse movimento, esse mover, muito, muito tremendo, muito forte. E eu fico olhando, nessa época de Gutenberg, quando ele criou a prensa móvel, e o primeiro livro, né, gerado ali, né, impresso, foi a Bíblia, né? E distribuído milhares de exemplares, né? Até então, uma Bíblia, a Bíblia era manuscrita e o preço de uma Bíblia era o trabalho de um ano. O Sim. preço de uma Bíblia manuscrita era o serviço de um ano de um trabalhador. Aí eu fico pensando, quantos de nós, se fosse nos dias de hoje, quantos de nós pagaria Sim, esse preço por uma Bíblia? é verdade. Então, foi algo, um advento tremendo, né, que culminou na distribuição da palavra de Deus, né? Então, nós temos hoje esse acesso bem mais fácil, né? Uma Bíblia custa R$ 200, uma Bíblia de estudo, 200 e poucos reais, e outras Bíblias bem mais baratas, né? Então, nós temos que valorizar isso. E um outro tópico, pastor, para a gente encerrar essa parte aí dos sinais da volta de Cristo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 14, diz que no final dos tempos, um dos sinais seria que o Evangelho do Reino seria pregado a todo mundo, em testemunho, né, às nações, e então viria o fim. Um outro grande desafio que a igreja tem, né, que é pregar o evangelho em países totalmente fechados, né? Em países com A janela 1040, a janela né? 1040. Na Ásia, na África. E é um desafio que a igreja tem batalhado, né? A gente vê muitas agências de missões entrando levemente nesses países, né? A Jocum, por exemplo, né? Cristo para as Nações e muitos outros tem trabalhado duro nisso aí, né? Na disseminação, Verdade. né, do Evangelho de Cristo. E é aquele trabalho, né,
a longo prazo, né? Verdade. Você consegue entrar numa casa, você prega naquela casa, aquele povo converte, consolida, aquela casa vira uma célula, né? E por aí vai, né? Em movimentos de pequenos grupos, Verdade. né? E se reunindo em locais ermos, né? E isso é uma realidade nos dias de hoje, né? É uma realidade muito grande que a igreja tem vivido, e o desafio, né, para o avanço do evangelho, que é crucial É verdade. para a volta de Cristo. Amém. O senhor deve se lembrar, no ano passado nós nos assentamos com o pastor Silas, Sim, que mora, né, que foi levado, né, por Deus para a ilha de Uno, em Guiné-Bissau. sim. E aí nós tivemos o privilégio de nos assentarmos com ele, com a esposa e com o filho, na sua casa, né, pastor? Foi. Na sua casa. E é interessante, nós ficamos ali, né, nos deliciando com aqueles momentos de comunhão que nós tivemos ali. E uma das perguntas que eu fiz, né, era uma curiosidade. Eu perguntei para ele se lá em Guiné-Bissau, por exemplo, se ainda havia pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus Cristo. E a resposta foi sim. É, Então nós vemos que ainda há pessoas no mundo que não ouviram falar do Evangelho do Reino. é duro. É duro a gente ouvir uma resposta dessa, É né? verdade. Porque no meio que a gente está inserido, para a gente é super normal, né? Até nos nossos costumes. Vai com Deus, Jesus te abençoe. É, Né? Tá totalmente inserido no nosso dia a dia. Né? E você vê isso em outros países, né? Pessoas que nunca ouviram falar do Cristo. É algo muito impactante. é verdade. Né? E elas vão ver Cristo onde, né? Através da vida do missionário, do pregador. Né? É verdade. Então, inclusive com o advento, né, da internet, tudo se tornou mais fácil, né, para a disseminação, mas vamos usar o Guiné-Bissau como exemplo, né? O pastor Silas compartilhou que não é qualquer pessoa que consegue entrar na ilha. Sim, Não é qualquer pessoa, né? São muitos levantes espirituais. sim. Muitos tentaram entrar lá, ir para lá para pregar o evangelho e não conseguiram. Né? E Deus abriu essa porta e levou. Né? Mas é isso. Ainda há pessoas que não ouviram falar de Jesus Cristo. Né? Isso No nos século- deixa no século XXI. Né? Século XXI, né? Em pleno século XXI, ainda há pessoas, e esse é um dos nossos desafios, né? Levar o evangelho a toda criatura, ensinando-os, né? O senhor falou aí no início, né? Consolidando, né? Isso é importante. O trabalho do pastor Silas é muito, muito importante, né? E que nos marcou, né? Porque a gente, nas experiências trocadas, é um cara que vive milagres todos os dias. Né? Verdade. Você vê a mão do Senhor conduzindo ele em alto mar, mar aberto, né? Que são 3 ilhas, né? Verdade. Que ele trabalha, né? E aí, Para chegar na capital, são horas e horas de viagem, né? Num barco, enfrentando tormentas, ficando muitas vezes à deriva em alto mar. já aconteceu com ele, né? Verdade. Horas à deriva. Então, assim, isso tudo para o quê? Para o cumprimento das Escrituras, para que Cristo volte. Né? Isso nos constrange, né, pastor? Nossa, Deus. Aí nos leva a pensar o que nós temos feito. O que nós temos feito para o avanço do evangelho. É verdade. Você que está nos ouvindo aí e talvez se sentiu impactado com essa palavra, comece a investir em missões. Comece a investir em missões, porque é uma das maneiras, né, de cooperar, contribuir, né, para o avanço do evangelho na Terra. Né? Se você não vai, contribua. É verdade. Né? É importante que em missões tem aquele que ora por missões
tem aquele que contribui, não pode ir, mas contribui financeiramente. E em terceiro lugar, terceiro ponto importante para cumprir missões é aquele que vai. Então tem aquele que ora, tem aquele que envia e tem aquele que vai. Isso aí. É aquela palavra, né, do grego, né, ekbalo, né? Lançado, né, para os campos, né? Quando Jesus ele estava cumprindo sua missão aqui na terra e as pessoas das aldeias começaram a vir, né? E ele se compadece daquela multidão e ele fala assim: olha, a seara é muito grande e são poucos ceifeiros ou poucos são, né, os trabalhadores. E aí ele fala: rogai ao Senhor da seara para que envie mais ceifeiros. É tremendo. Essa é a nossa missão, né? Levantar e preparar novos ceifeiros, novos pregadores da palavra. E aí hoje, seguindo, né, uma sequência lógica, né, a gente vai falar também sobre o arrebatamento da igreja. Eu queria ler um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do verso 1, vamos ler até o verso 3, onde o próprio Cristo diz assim: não se turbe o vosso coração. Jesus estava falando para os discípulos: credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. Versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Então, é interessante nesse texto, pastor Bruno, que Jesus ele estava dialogando, conversando com os discípulos. No capítulo anterior, no capítulo 13 de João, Jesus ele lavou os pés dos discípulos. Jesus ele sabia que a hora dele estava chegando, a hora dele ser entregue, a hora dele ser traído estava chegando. Jesus sabia. E o texto de João 13 diz isso. E aí ele vai lavar os pés dos discípulos. E no final do capítulo, Pedro se oferece para estar no lugar de Cristo. Pedro vai dizer a Jesus: olha, darei minha vida por ti. Aí Jesus falou: é mesmo, Pedro? Você dá a vida por mim, verdade? Olha, Pedro, o galo cantará 3 vezes antes que você me negue. Você vai me negar. Então, Jesus percebendo ali a tristeza nos discípulos, porque estava chegando a hora dele ser entregue, ele vai então iniciar o capítulo 14 de João, dizendo para os discípulos: não se preocupem, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, né? Eu vou preparar-vos um lugar. Qual lugar é esse? Se Jesus já disse que há muitas moradas na casa do Pai, qual é esse lugar que Jesus está falando que ele iria preparar? O caminho da preparação, que é desde o ventre de Maria, né? Que é o caminho até a cruz do Calvário, o caminho até o sepulcro, o caminho da ressurreição. É esse caminho, era desse caminho que Jesus estava se referindo. E aí, o versículo 3, e aí é onde eu quero chegar. Jesus vai dizer: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver,
estejai vós também. Jesus, então, aqui, ele faz uma promessa. Ele diz, olha, eu estou indo preparar lugar, mas eu vou voltar. Jesus deixa essa promessa para nós, de que um dia ele vai voltar. E aí, quando ele voltar, ele está prometendo outra coisa. Olha, eu vou levar vocês para que vocês estejam comigo. Sabe o que eu vejo nisso, pastor Bruno? Eu vejo nisso a restauração do plano original. Sim. A restauração do plano original de Deus. Por quê? Porque no Jardim do Éden, Deus ele tinha comunhão com o homem. Deus ama estar com o homem, pastor Bruno. O nosso Deus é um Deus relacional. Verdade. Né? Então, quando ele criou o homem para ter um relacionamento com ele. E esse relacionamento, por algum momento, ele foi interrompido. Foi quebrado. Quando o pecado entra na terra. Verdade. E aí, quando o pecado entrou na terra, houve aqui a separação entre Deus e o homem. O próprio profeta fala, né? As vossas iniquidades causam separação entre Deus e vós. Então, essa separação, né, cortou o homem, né, de Deus, né? Tirou o homem do relacionamento pleno com Deus. O homem foi tirado, né? Nós temos um relacionamento com Deus, né? Mas como diz o profeta, o apóstolo Paulo, ele fala assim, em parte o conhecemos. Em parte profetizamos, né? Mas quando vier o que é perfeito, né? O que é em parte será aniquilado. Isso. Então, assim, esse dia vai chegar em que viveremos uma plenitude, né? Uma plenitude real de relacionamento com Deus. Hoje vivemos uma plenitude da graça do Senhor. Verdade. A plenitude dos gentios, a plenitude da igreja, ou era da igreja. Templo dos gentios. Mas a plenitude total, né? Onde nada, né, vai me separar de Deus, nem distrações, nem nada. Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem nada. Potestades. Pode separar-nos do amor de Deus. Vai chegar está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vai chegar esse dia, né, em que seremos transformados, né, e viveremos eternamente diante dele. Então, esse plano original está próximo do fim. Amém. Né, de ser. Está próximo de ser restaurado. O fim é só o início. É verdade. É verdade. É o início da nossa vida eterna com Cristo. Isso. Então, Deus, ele, ao longo da história, quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos Deus buscando restaurar esse relacionamento com o homem. A todo momento. A todo momento. A todo momento. A todo tempo. E chegará o dia, né, que esse relacionamento, como o senhor diz, vai ser restaurado de uma maneira completa. Né? Então, em Gênesis, a gente vê Deus vindo na viração do dia se relacionar com o homem. Né? E essa comunhão, ela foi quebrada por causa do pecado, como o senhor disse. Mas em Cristo, né? Essa comunhão será restaurada. E nesse texto, Jesus está prometendo que um dia ele voltará e nos levará para onde ele estiver, que nós estejamos juntos dele. Sim. Esse é o desejo de Deus. Depois do arrebatamento, a igreja não vai se apartar de Cristo, nunca mais. Então, quando ele voltar para julgar as nações, a igreja vai voltar com ele. Né? Verdade. Jamais nos apartaremos mais de Cristo. É interessante o que o senhor falou, porque a Bíblia fala de alguns templos. A Bíblia fala de alguns templos. Quando a gente olha tabernáculo, templo de Salomão, o templo de Herodes, né? O templo anterior de Zorobabel. Né? Hoje, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. No Evangelho de João, a Bíblia vai dizer que o Pai e o Filho desejam habitar em nós. E essa habitação ela é feita através do Espírito Santo, porque os três são um. Sim.
Então, o Pai e o Filho habitam em nós através do Espírito Santo. Mas é interessante que em Apocalipse diz que lá na cidade celestial, a nossa morada eterna, não haverá templo. Hoje ele habita em nós, mas lá na eternidade nós habitaremos nele, porque ele será o nosso templo. Sim, sim. É tremenda essa revelação da palavra de Deus, porque será o dia que não terá fim, né? Não haverá dia e noite, não haverá sol e lua, né? Então, ou seja, não vai ter dia e noite. Sim, Porque a luz do Senhor vai iluminar a cidade. é isso. O dia que não terá fim. Habitaremos nele. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Essa é a nossa bendita esperança. E há uma discussão, pastor Bruno, do momento, né? Nós não sabemos o dia. Ok, não sabemos o dia e a hora, e isso de certa forma, até nos protege, porque a Bíblia diz que nós devemos estar vigilantes e preparados. Temos que nos preparar, temos que estar preparados todos os dias, como nós precisamos viver cada dia como se fosse o último dia nosso. Sim. Como se Jesus fosse voltar hoje, Sim. que ele pode voltar hoje. É isso mesmo. E é interessante que, inclusive, nós já falamos sobre isso aqui. A Bíblia nos estimula e nos mostra, nos orienta a essa preparação, e nós falamos aqui sobre a Páscoa instituída ali no Egito, quando a Bíblia diz que os egípcios, os judeus, o povo da promessa deveria estar preparado para a saída repentina, para uma saída rápida do Egito. De que forma? Lombos cingidos, cajado na mão e sandália nos pés. Ou seja, o povo da promessa deveria estar preparado. E nós podemos trazer para as nossas vidas, para os dias de hoje. Nós devemos estar preparados. A todo momento. A todo momento, porque Jesus pode voltar agora. É verdade, é verdade. O fato, né, de Cristo não cravar uma data é essa ideia, né, do anseio de sua volta. A igreja primitiva, né, ela viveu isso à risca. Né, ela vive isso à risca, a ponto de vender suas propriedades, né, de vender suas riquezas e dividir com os pobres, porque eles estavam aguardando a volta de Cristo. Né? E foi interessante para esse momento, porque consolidou a igreja de agora. Né? Verdade. Então, assim, o posicionamento da igreja primitiva, né, consolidou a igreja atual, a igreja do fim. Né? E esse posicionamento, né, de desprendimento, né, fala muito com a gente hoje. Nos ensina muito. Nos ensina muito. Porque parece que a gente vai viver nessa terra aqui eternamente. Se a gente for olhar os planos da humanidade, os nossos planos, parece que a gente vai ficar aqui, a nossa geração vai ficar aqui e viveremos esse ciclo eterno. E não. Então, assim, o desprendimento da igreja primitiva nos mostra algo. Né? Nos mostra algo. No tempo do Egito, né, era poucas coisas que podia carregar, porque estavam peregrinando no deserto. Sim. Né? Então, era o básico para se viver. Né? Porque o maná caía do céu todo dia. Né? E é uma mensagem que traz para nós. É verdade. Né? A própria palavra fala, né, não ficareis juntando tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, né? Juntais tesouros nos céus. Né? Então, assim, são grandes reflexões desde dos primórdios, né? Desde o Gênesis, do Êxodo, que nos traz uma reflexão para hoje. Está preparado para a vida eterna. Né? Porque na nossa concepção, no nosso entendimento, a vida vai começar na eternidade para valer. É verdade. Né? Então, assim, há uma eternidade, né, nos aguardando. Há uma eternidade nos aguardando. Né? E eu sempre já falei isso até aqui. Né? Para a gente aqui, 70 anos são muitos dias, 80 anos são muitos dias. Mas o que é isso
em comparação com a eternidade. É nada, Não né? é nada. É nada. Então, assim, essa disposição, né, de viver focado na eternidade que deve nos mover. É verdade. Que deve Não, nos não mover. esperar somente nas coisas terrenas, né? Sim, sim. E a Bíblia vai dizer isso, né? Se nós aguardamos somente nessa terra, se nós esperamos somente nas coisas terrenas, nós somos os mais miseráveis Isso. dos homens. Meu Deus. 1 Coríntios Isso é muito- capítulo 15, né? O apóstolo Paulo, ele instrui a igreja de Corinto ali pesadamente, né? Bravamente, É forte. porque, né, certas culturas, certas coisas estavam entrando dentro da igreja, né? Principalmente essa avareza, né? Esse ajuntar, né? E que às vezes nos preocupa também, né? Porque na nossa sociedade a gente acaba sendo influenciado dessa maneira, Verdade. né? Nesse mundo capitalista, É verdade. né, na qual nós vivemos, não tem nada contra o capitalismo, Sim, verdade. comunismo, nada disso, Não há né? problema nisso, né? Não é isso Mas que eu estou falando, mas não deve ser isso que nos move, né? não deve ser isso que nos move, porque a Bíblia fala do trabalho, a Bíblia fala de finanças, a Bíblia fala de economia. Sim, que Deus ele se alegra na prosperidade dos seus. Tá tudo certo, né, Tá com tudo isso. certo nisso, né? Mas não pode ser isso que nos move e não podemos ficar presos nisso. Porque a qualquer momento Isso. podemos ser arrancados à força. Porque a palavra arrebatar, a palavra arrebatamento vem de harpazo, é uma palavra grega. Harpazo quer dizer arrancados, raptados, arrancados com violência. Então, a qualquer momento, nós podemos ser raptados por Deus. Sim. E o que a gente ajuntou na terra vai ficar aí. Vai ficar aí. Então, por isso que essa vigilância, pra você não perder a sua salvação. Né? Brigando, degladiando por dinheiro, por posição, né? É verdade. Por barras, né? Nessa terra. E aí é muito interessante essa visão de arrebatamento, né? É verdade. E há uma discussão, pastor Bruno, eu queria entrar nisso. Há uma discussão antiga de quando a igreja será arrebatada. Como eu disse, apesar de nós não podemos prever uma data, há uma discussão de que a igreja será arrebatada antes de acontecer a grande tribulação aqui na Terra. Há uma outra corrente que diz que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, e uma outra corrente que diz que a igreja passará pelos 7 anos da grande tribulação e será arrebatada ao final dela. E aí? Eu tenho meu posicionamento e acredito que é o mesmo do senhor, mas eu gostaria de te ouvir. O texto que eu mais uso, né, é o Sim. Apocalipse 3:10, né? Sim. Quando o próprio Jesus fala através do apóstolo João, né? Porque guardaste a palavra da minha Sim. paciência. Eu vou ler, eu estou com o texto aberto aqui. Vai lá. Posso ler? Pode ler. Vamos lá. Apocalipse 3:10 diz assim, ó, Jesus falando através de João. Vai dizer assim, ó, Jesus dizendo: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora. Isso é importante. Eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, guardar é diferente de guardar na. Então, através desse texto, né, nós acreditamos, nós somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos que nós seremos guardados da grande tribulação, da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. E é interessante que Jesus, nos evangelhos, ele vai dizer que será a pior fase, será o pior tempo da história da humanidade. Sim. Será o tempo da grande tribulação. Então, como eu sempre digo, eu espero que nós estejamos certos.
Sim, né? sim. O outro texto é 1 Tessalonicenses, né? Sim, Capítulo 1, versículo 10, diz assim: E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Né? nos livra da ira vindoura, ou seja, Jesus ele vai nos livrar de algo que ainda vai vir. Então, ou seja, através desse texto nos mostra algo anterior. Sim, Nós seremos livres antes dessa hora que há de vir. sim, sim. O entendimento principal, né, que eu tenho também, que a grande tribulação vai ser para aqueles que, de alguma maneira, negligenciaram a fé, Verdade. né, conheceram Cristo, mas, né, viveu mornamente como a igreja de Laodiceia, né, viveu ali Nem quente, nem nem frio, quente, nem frio, mas está morto e estou a ponto de vomitá-lo. e como a igreja de Sardes, né, que eles achavam vivos e estavam mortos. As obras fúteis, né? E o próprio Jesus fala em Sardes, algumas poucas pessoas andarão se vestirão de branco comigo, né? Na carta da igreja de Sardes. Então, aquele resto da igreja conhecia Jesus, É, né? Mas estavam mortos. Então, assim, é para esse tipo de pessoas que negligenciaram, e principalmente o povo judeu, que não reconheceu Jesus Cristo como o Messias, como o Senhor, como o Rei dos Reis. verdade. Há uma promessa, a gente vê ao longo das escrituras, da palavra de Deus, há uma promessa da restauração espiritual de Israel. Quando a gente olha para Ezequiel 37, na passagem do Vale dos Ossos Secos, Ezequiel 37, 12 e 14 fala da restauração nacional Uhum, que já aconteceu, uhum, que foi o surgimento, né, de Israel como nação, uma nação livre. Aconteceu em 1948. Essa promessa foi cumprida, a restauração nacional de Israel. Agora, a restauração espiritual de Israel, né, que foi prometida várias vezes nas Escrituras, ela ainda vai acontecer. E uma das formas que Deus vai usar para essa restauração é a grande tribulação. Porque ao final da grande tribulação, pastor Bruno, Israel ela vai estar cercada. A gente olha para o livro do profeta Zacarias, no capítulo 12, no versículo 10. E quando a gente olha para Zacarias 14 também, onde Deus diz: E eu ajuntarei as nações contra Jerusalém, contra Israel. Então, nesse momento de aflição do povo da promessa, ao final da grande tribulação, Cristo volta com a igreja para a batalha do Armagedon, que é chamada de julgamento das nações. Então ali será separado, né? Serão separados os bodes das ovelhas para ver quem entrará no reino milenar de Cristo. Então, essa promessa da restauração então vai acontecer, porque Israel estará cercada e sem saída, estará sendo destruída. E aí então Cristo volta com a igreja para salvar, né, e cumprir a promessa de restauração do povo da promessa. isso. Em cada momento, né, principalmente no Velho Testamento, né, você vê Israel se levantando, se afastando de Deus, caindo, e no momento mais difícil, Deus restaurando Israel, enviando libertadores, né, enviando depois o período dos reis, Sim. depois o período dos profetas, Deus sempre restaurando Israel. Buscando essa Relacionamento, essa o plano, aproximação. o Exatamente. plano original com o seu povo. Então, você vê altos e baixos, né? Você vê uma oscilação. O povo da promessa crescendo, se perdendo, crescendo, se Idolatria, perdendo. crescendo. E a grande tribulação será a última chance
que Israel terá, né, de se reconhecer, voltar, né? Cristo como Salvador. Sim. Que eles sim. aguardam, né? Um libertador até hoje. Sim, sim. E quando a gente olha para Jesus, ele vem cumprindo, né, todos os requisitos de um Messias, né? Tudo que foi profetizado, desde o Gênesis, da semente da mulher, viria um libertador. Você viu todos os profetas, né, revelaram o Cristo de alguma maneira. Isaías mais diretamente, né? E aí O profeta messiânico foi o que mais falou, né? E a palavra de Deus fala, né? E ele veio para os seus e os seus não o receberam. Então, assim, a grande tribulação não é para nós, gentios, para nós, igreja, né? A grande tribulação é principalmente para o povo judeu. Verdade. Então, e isso vai de encontro com o que a gente começou a falar aqui sobre o pré-tribulacionismo. Então, a gente aguarda, né, e espera que sejamos raptados, sejamos arrebatados antes do início da grande tribulação. E para a gente concluir esse tópico, tem um texto também no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, no versículo 36. É um outro texto bastante usado, né? Que eu acredito que nos traz esse embasamento e para dizermos que a igreja, sim, será arrebatada antes do início da grande tribulação. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 36, diz assim: Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, ou seja, hão de acontecer, futuro. E se a gente ler o contexto, Jesus está falando dos sinais que vão acontecer antes da sua volta, né? Antes da grande tribulação. Sim. Então, ele está dizendo, olha, vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar, ou seja, podemos evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, temos que orar e vigiar para evitar passarmos pela grande tribulação. Sim, sim. São várias referências que a gente entende, né, que seremos arrebatados antes da tribulação. A palavra tribulação, não sei, o significado ali é de separação. Sim. Né? E aí as pessoas falam, é ali que vai ser, que a igreja vai se separar e tal. Mas vai se separar mesmo, aqueles que perseverarem durante a tribulação. Que vai separar o quê? O povo hebreu, o povo da promessa, né? Sim. Que vai separar, e aí você fala, né? Onde vai separar os bodes das ovelhas. Das ovelhas, né? Esse é o entendimento que nós temos aí, pré-tribulacionista, né? Se você é mid, se você é pós, eu te amo em Cristo Jesus da mesma maneira. Da mesma forma. Amém. E para deixar claro, né? Eu sempre digo isso. Eu acredito que ser pré, ou ser meso, ou ser pós-tribulacionista não vai interferir na sua salvação. Sim. Certo? Sim. Contudo, eu espero que nós estejamos certos, porque realmente o próprio Jesus diz que será o pior período da história da humanidade. Então, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esperamos que a gente seja arrebatado para encontrar com Cristo nos ares antes que tudo isso comece. O problema do pré, do pós e do mid é aquela preocupação nos sinais, né? E no foco em se preparar e vigiar. Verdade. Vai ficar nos sinais. E aí, o nosso foco é Cristo. É verdade. O nosso foco não é os sinais nos alertam. E aí, a gente vai ficar procurando sinal. Eu acho que os sinais já estão aí, né? É uma preocupação a mais. É verdade. Porque, será que nós estamos na grande tribulação?
Então, assim, na minha opinião, viver preparado, aguardando a volta de Cristo é mais tranquilo. É o que nós precisamos fazer. Vivermos preparados, orando e vigiando, como Jesus disse, nós acabamos de ler, né, no Evangelho de Lucas, e aguardando, amando a sua volta, esperando a sua volta. O Senhor tocou num outro ponto importante aí, até para a gente começar a caminhar para o encerramento. Paulo, em 2 textos aqui, ele nos dá indícios de como será o arrebatamento. Eu quero ler um texto em 1 aos Coríntios 15, versículos 51 e 52, dizem assim, Paulo dizendo: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, como será o arrebatamento? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, é interessante, o senhor bem citou aí, Paulo e os apóstolos e a igreja primitiva já aguardavam a volta de Cristo para aquele tempo. Sim. Há mais de 2000 anos atrás, a igreja primitiva já aguardava a volta de Cristo. E Paulo, ele diz, olha, e nós, incluindo ele, sim, nós seremos transformados. Em quanto tempo? Num piscar de olhos. Pastor Bruno, é uma outra discussão que existe, né? O arrebatamento secreto da igreja. Eu acredito no arrebatamento secreto da igreja nesse sentido. Vai ser tão rápido. Você que está nos assistindo, dá uma piscada aí de olhos aí. Pisca seus olhos aí agora. Quanto tempo levou? Assim será o arrebatamento da igreja. Tudo isso que Paulo está dizendo vai acontecer num piscar de olhos. Seremos transformados, receberemos um novo corpo. Em um outro texto, 1 Tessalonicenses 4, Paulo vai dizer que aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Aqueles que já morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, receberão um novo corpo. Depois, aqueles que forem achados vivos em Cristo também serão transformados e receberão um novo corpo. Então, juntos com aqueles que morreram em Cristo primeiro, subirão e encontrarão com Cristo nos ares. Tudo isso em quanto tempo? Num piscar de olhos. Num piscar de olhos. Então, eu acredito... eu acredito no arrebatamento secreto da igreja dessa forma. Tudo isso vai acontecer num piscar de olhos. Sim. Então não vai dar tempo. Jesus está voltando. Senhor, me perdoa. Não. Temos que estar vigilantes, aguardando em todo o tempo a volta de Cristo. Esse é o nosso lema, né? Estar vigilantes a todo o momento. Esse texto de Lucas 21:36 é o próprio Cristo, né, falando. É o próprio Cristo orientando de estarmos preparados e aguardando aí o som da última trombeta. Amém, aleluia. E para a gente, então, encerrar, eu queria ler um outro texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Então, a Bíblia nos diz que, nos ensina, e esse texto nos mostra isso, pastor Bruno, que nós não precisamos nos preocupar, que aquele que escolheu viver uma vida em Cristo, você aceitou Jesus como seu Senhor, como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da sua vida. Então, se você morrer agora, quando Cristo voltar para o arrebatamento, onde você estiver, você vai ser achado.
É verdade. Se você estiver vivo quando Cristo voltar, independente de onde você estiver, você será encontrado. E esse texto, ó, Lucas capítulo 17, é um texto forte, é uma comparação forte. Diz assim, ó, Lucas 17, a partir do versículo 34. Jesus dizendo assim, ó, eu lhes digo, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama. Uma será tirada e a outra deixada. Jesus está falando de um acontecimento noturno. Porque existe aquela pergunta: o arrebatamento da igreja acontecerá à noite será de noite ou de dia? Daqui a pouquinho eu vou explicar. Seguindo o texto, 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, ou seja, é algo diurno. Uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, outro acontecimento diurno. Uma será tirada e a outra deixada. Aí os discípulos perguntaram: onde, Senhor? Onde todas essas coisas vão acontecer? Perguntaram eles. Aí Jesus vai responder. Ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Jesus está usando uma metáfora, pastor Bruno. O que ele quer dizer com isso? Aonde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. O senhor já notou, já percebeu que os abutres, os urubus, eles encontram um cadáver onde estiver? Sim. O senhor já percebeu, por exemplo, quando o senhor está viajando, o senhor pega a estrada, né? Tantas vezes nós encontramos animais mortos no meio da via. O que está ali junto? Os abutres, os urubus. Então Jesus está usando essa metáfora. Jesus está dizendo, olha, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Então, assim também será com os salvos. Onde houver um salvo, ele será achado. E para a gente encerrar, é interessante que quando houve o tsunami, pastor Bruno, na Ásia, né, vários maremotos aconteceram, né, na Ásia e houve ali milhares de mortos. Quando aconteceu isso, né, os governos eles ficaram preocupados porque os corpos começaram a apodrecer. E aí os governos, aconteceu de alguns governos começarem a implantar chips naqueles mortos. Por quê? Aqueles mortos seriam enterrados e futuramente, para os parentes encontrarem as vítimas, eles usariam o sinal via satélite e aquele chip implantado nos mortos para encontrar os seus mortos. Os parentes usariam isso para encontrar os seus mortos. E eu quero falar para você que está nos assistindo, para a gente encerrar. Nós que já recebemos a Cristo, aquele que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, nós temos uma marca. Nós não vamos precisar de chip. Nós temos uma marca. E essa marca é o sangue do Cordeiro. É o sangue de Cristo é o que nos marca. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que é o nosso selo. É o selo da nossa promessa. Essa é a marca que nós temos. Então, você que está nos assistindo hoje, eu quero te perguntar, eu quero encerrar com essa pergunta. Você já recebeu a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida? Você já tem essa marca? Você quer ser arrebatado a encontrar com Cristo nos ares? Então, se você não fez, faça isso. Receba a Cristo como Senhor e Salvador. Porque é o sangue de Cristo que nos garante a restauração desse plano original. Amém, pastor Bruno? Amém. Suas amém. considerações finais.
fica aí o nosso convite, né, ao arrependimento, né, à mudança de vida, a estar Amém. preparado para encontrar com Jesus nos ares. É verdade? É verdade. É esse o nosso convite. Jesus Cristo está voltando. O som da última trombeta está iminente. Esse é o nosso trabalho, né? Preparar aí. Vigiar e orar e aguardar ansiosamente a volta de volta Cristo. de Cristo. Essa é a nossa esperança. Esse é o acontecimento mais aguardado, né, na história, né, da história cristã, né? Então, Deus te abençoe, você que nos acompanhou, você que está nos assistindo. Se você não recebeu a Cristo, receba a Cristo como o único, suficiente Salvador. Então, nos siga nas nossas redes sociais. Se esse conteúdo tem te abençoado, no YouTube, Escola de Discípulos. Então, se inscreva lá no nosso canal, compartilhe esse vídeo, né, com tantas pessoas quanto forem necessárias, né? No Instagram, né, nós estamos com o endereço de Escola de Discípulos IBAD. Então, até o próximo episódio. Deus te abençoe e até lá.